Dossiê Cronos. Eu vi o passado e vou te mostrar. Bem-vindos ao Dossiê Cronos. Eu sou o cronista. Em meus arquivos, o tempo não é uma linha reta, mas uma coleção de histórias inacabadas, de mistérios envoltos em névoa. Hoje, abrimos um dos dossiês mais sombrios de todos. Viajamos para Londres, 1888. O auge da era vitoriana e o coração de um império que governa o mundo. Este é um mundo de contrastes brutais. É o mundo do progresso. A eletricidade começa a iluminar as casas, o telefone de Graham Bell está a ligar cidades e a Torre Eiffel começa a subir em Paris. Mas nos meus arquivos eu vejo as sombras que esse progresso cria. Em Londres, a poucos quarteirões dos palácios da Rainha Vitória, existe um labirinto infernal de miséria, conhecido como Whitechapel. Whitechapel, em 1888, é um cortiço superlotado. Milhares de almas amontoadas na escuridão, no fumo das fábricas e na lama. É um lugar onde a vida é barata. A imprensa barata, os penny dreadfuls, já floresce, vendendo sensacionalismo por 1 centavo. A polícia, ainda inexperiente, mal consegue manter a ordem. É o ecossistema perfeito para um monstro, e no final de agosto, ele dá o seu primeiro passo. A vítima é Mary Ann Nichols. O seu corpo é encontrado num beco escuro, a garganta cortada. A princípio, é apenas mais uma tragédia anônima, mas a sua morte é apenas o começo. 8 dias depois, Annie Chapman é encontrada, e o modus operandi torna-se claro. Não é apenas assassinato, é mutilação. O pânico começa a sussurrar nas ruas. Há um novo tipo de predador à solta, um carniceiro de mulheres. A cidade ainda não sabe o seu nome. Eles ainda não entendem o que está para acontecer, mas o outono do terror começou. Este não é apenas o arquivo de um assassino, é o arquivo do nascimento de um mito, uma sombra que mudaria a história do crime para sempre. Este é o dossiê de Jack, o Estripador. O medo em Whitechapel era palpável, mas o que aconteceu na noite de 30 de setembro foi uma demonstração de arrogância que paralisou Londres. Foi o duplo evento. Naquela noite, o assassino não se contentou com uma vítima. Ele atacou 2 vezes. A primeira foi Elizabeth Stride. O seu corpo foi encontrado num pátio escuro, mas estranhamente sem as mutilações habituais. O assassino tinha sido interrompido. Furioso e frustrado, ele fugiu para a escuridão, ainda a precisar de terminar o seu ritual. E ele não esperou. Menos de 1 hora depois, a poucos quarteirões de distância, ele atacou Catherine Eddowes. Desta vez, sem interrupções, ele libertou toda a sua selvageria. O corpo dela foi horrivelmente mutilado em plena praça pública. 2 mortes, em 2 jurisdições policiais diferentes, na mesma noite. Foi o ato de um fantasma que provou que podia matar onde e quando quisesse, zombando da polícia que o caçava. Mas pela primeira vez, ele deixou uma pista, ou talvez um enigma. Um pedaço do avental ensanguentado de Catherine Eddowes foi encontrado na entrada de um prédio na rua Goulston. Acima dele, escrito a giz na parede, uma mensagem: os Juves são os homens que não serão culpados por nada. Antes que pudesse ser fotografada, o comissário de polícia ordenou que a mensagem fosse apagada, temendo uma revolta antissemita. Foi uma pista genuína ou uma coincidência? Nunca saberemos. Enquanto a polícia caçava o assassino nas ruas, ele abriu uma segunda frente de ataque, na imprensa. Os jornais começaram a receber cartas. A mais famosa, enviada à Agência Central de Notícias, era escrita em tinta vermelha e começava com caro chefe. Nela, o autor zombava da polícia e pela primeira vez assinava com o nome que definiria o terror: Jack, o Estripador. A imprensa, faminta por uma história, publicou a carta.
O mito estava batizado. A zombaria transformou-se em horror puro quando outra carta chegou, endereçada a George Lusk, chefe do Comitê de Vigilância. Começava com as palavras do inferno. Dentro da caixa não havia apenas palavras, mas a metade de um rim humano preservado em álcool. O autor afirmava ter frito e comido a outra metade. O monstro de Whitechapel já não era uma sombra. Ele tinha uma voz, tinha um nome e estava a enviar troféus. O pânico era total. Depois da carta do inferno, um silêncio tenso caiu sobre Londres por quase um mês. O público e a própria polícia ousaram ter esperança. Talvez o monstro tivesse morrido, sido preso ou fugido. Mas a 9 de novembro de 1888, essa esperança foi chacinada. O cronista vê o relatório daquela manhã como o capítulo mais negro deste dossiê. A morte de Mary Jane Kelly. Desta vez, foi diferente. O assassino não atacou num beco escuro com pressa. Ele atacou dentro de casa, no quarto miserável de Mary Kelly, no número 13 da Miller's Court. Ele trancou a porta e teve horas para o seu ritual macabro. O que a polícia encontrou naquela manhã não foi uma cena de crime. Foi uma cena de aniquilação. O corpo estava tão brutalmente mutilado que mal era reconhecível como humano. Foi o ato final e a obra-prima de horror do estripador. E então, tão subitamente como começou, o outono do terror terminou. Depois da carnificina de Mary Kelly, Jack, o estripador, simplesmente desapareceu. Ele evaporou-se na névoa de Londres como um fantasma. Não houve mais assassinatos canônicos, não houve mais cartas com credibilidade. O monstro que colocou o maior império do mundo de joelhos simplesmente foi embora. O desaparecimento deixou a polícia, liderada pelo exausto inspetor Frederick Aberline, com um mistério insolúvel. Por que falharam em apanhá-lo? Nos meus arquivos, a resposta é clara. Eles estavam a lutar uma guerra do futuro com armas do passado. A ciência forense, como a conhecemos, não existia. A polícia não tinha conceito de impressões digitais, análise de sangue ou perfis psicológicos. Eu vejo as cenas de crime, contaminadas por dezenas de polícias e curiosos, destruindo qualquer prova que pudesse existir. Aberline era um bom detetive, um homem que conhecia os becos, mas ele estava a caçar um monstro moderno. Ele procurava pistas físicas, enquanto o assassino deixava para trás um rastro de terror psicológico. A caçada falhou, não por falta de esforço, mas por falta de ciência. O dossiê de Jack permaneceria aberto à espera dos suspeitos. Sem um culpado, a Scotland Yard ficou com uma galeria de fantasmas. O dossiê de Jack, o estripador, contém mais de 100 nomes, desde os mais absurdos aos mais plausíveis. Mas, nos meus arquivos, 3 sombras destacam-se, as mesmas que a própria polícia de 1888 considerou as mais prováveis. Estes não são apenas nomes, são as faces que o estripador poderia ter tido. O primeiro nome é o de Montague John Druitt, um homem educado, professor e advogado, vindo de uma boa família. Ele encaixa no perfil de alguém com conhecimentos anatômicos básicos, mas a pista mais forte contra ele é o seu final. A 31 de dezembro de 1888, pouco depois do último assassinato, o seu corpo foi encontrado a boiar no rio Tâmisa. Teria sido suicídio por culpa? Para muitos na polícia da época, incluindo o chefe Sir Melville Macnaghten, o caso estava resolvido. Druitt era o assassino, e a sua morte pôs fim ao terror. A segunda sombra é Aaron Kosminski, um barbeiro judeu polaco que vivia no coração de Whitechapel. Ele era o oposto de Druitt, pobre, um imigrante e sofria de uma doença mental grave, com um ódio documentado por mulheres. Kosminski encaixava no perfil de um assassino local, que conhecia cada beco.
Ele era o principal suspeito do inspetor Aberline. Nos tempos modernos, uma investigação alegou ter encontrado ADN de Kosminski num chale supostamente pertencente à vítima Catherine Eddowes. Mas esta prova permanece altamente controversa. O terceiro fantasma é talvez o mais sinistro de todos. George Chapman, cujo nome verdadeiro era Severin Kłosowski. Outro imigrante polaco, ele também vivia e trabalhava em Whitechapel durante os assassinatos. Anos mais tarde, Chapman foi preso e enforcado por envenenar 3 das suas esposas. Ele era um assassino em série comprovado. O próprio inspetor Aberline, após a condenação de Chapman, teria dito: "Apanhamos finalmente o estripador." A única dúvida: por que razão um assassino que usava a faca mudaria para o veneno? O advogado, o barbeiro, o envenenador. 3 homens, 3 teorias convincentes, mas nenhuma prova definitiva. Cada suspeito tem argumentos a seu favor e contra si. Sem uma confissão, uma testemunha ou uma prova forense irrefutável daquela época, a identidade do estripador permanece trancada. O dossiê dos suspeitos permanece um arquivo de fantasmas. E o verdadeiro rosto de Jack continua a ser uma sombra na névoa. O assassino desapareceu, mas a sua lenda estava apenas a começar. O dossiê de Jack, o estripador, não é apenas um caso de crime, é um fenômeno cultural. Nos meus arquivos, eu vejo que ele não foi o primeiro assassino em série, mas foi o primeiro a tornar-se uma celebridade global. Numa era em que a imprensa de massas estava a nascer, ele foi o protagonista perfeito para um espetáculo de terror. Ele tornou-se, e ainda é, o arquétipo do serial killer, a sombra sem rosto, o mal inteligente que se esconde à vista de todos. Este mito teve consequências imediatas. A falha da polícia em capturá-lo criou uma necessidade pública por um detetive que pudesse resolver o insolúvel. Não é coincidência que, enquanto o estripador vagueava por Londres, um novo herói de ficção nascia na mesma cidade: Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. O fracasso de Aberline na vida real criou o apetite para o sucesso de Holmes na ficção. O estripador não criou apenas um monstro, ele criou a necessidade do superdetetive. Mas o legado mais profundo do estripador não é o do entretenimento, é o legado social. Os assassinatos não aconteceram num vácuo, aconteceram no abismo, Whitechapel. Antes de 1888, a alta sociedade vitoriana podia ignorar a miséria que existia a poucos quilômetros dos seus palácios. Mas a imprensa, na sua fome por detalhes sórdidos, foi forçada a descrever as condições em que as vítimas viviam. Os cortiços imundos, a fome, a escuridão e a falta de saneamento. De repente, o mundo inteiro estava a olhar para Whitechapel. E o que viu foi uma vergonha para o Império Britânico. O clamor público e a culpa da classe alta foram tão intensos que forçaram uma mudança real. O outono do terror foi um catalisador direto para vastas reformas sociais. Os piores bairros de lata foram demolidos nos anos seguintes. Novas leis de habitação pública foram criadas e a iluminação das ruas foi melhorada. Este é o paradoxo sombrio e o verdadeiro legado no dossiê de Jack, o estripador. O monstro que caçava as mulheres de Whitechapel, com a sua brutalidade, acabou por, inadvertidamente, ajudar a salvar as gerações futuras daquele mesmo inferno. Ele foi um assassino, mas a sua sombra forçou a luz a entrar nos cantos mais escuros de Londres, mudando a cidade para sempre. E assim, o dossiê do estripador torna-se mais do que um caso de assassinato, torna-se um marco, o ponto onde a sociedade moderna foi forçada a olhar para o seu próprio reflexo num espelho sujo.
O assassino nunca foi apanhado e a sua identidade permanece, até hoje, o maior mistério da história do crime. Mesmo no século XXI, a obsessão continua. Nos meus arquivos, eu vejo a tentativa mais recente de arrancar a máscara da sombra, a análise de DNA. Um chale supostamente encontrado na cena do crime de Catherine Eddowes foi testado. O resultado foi bombástico. O ADN mitocondrial apontava para o suspeito Aaron Kosminski. A imprensa declarou caso encerrado. Mas, como cronista, eu vejo a história completa. A ciência foi rapidamente contestada. O chale estava contaminado por mais de 100 anos de manuseamento. O ADN mitocondrial não é único. A tentativa de aplicar a luz da ciência moderna sobre a névoa de 1888 acabou por criar apenas mais sombras, mais debate. A verdade permanece tão esquiva como sempre. Eu fecho este dossiê. Jack, o estripador, selou o seu lugar na história. A sua sombra foi tão dominante, tão teatral, que ofuscou completamente outros horrores que aconteciam exatamente na mesma época, na mesma cidade. Enquanto o mundo olhava, obcecado, para os becos de Whitechapel, ninguém prestava atenção à água que corria silenciosamente pela cidade. O Tâmisa. O rio que era a fonte de vida de Londres também era a sua cova líquida. Enquanto o estripador assombrava as ruas, um outro tipo de monstro, talvez ainda mais metódico, usava o rio para esconder os seus segredos e os seus próprios corpos desmembrados. No nosso próximo Dossiê Cronos, abrimos o arquivo do Fantasma do Tâmisa. Dossiê Cronos. Eu vi o passado e vou te mostrar.